Os avanços que nós tivemos na gestão Temer e Bolsonaro, eles querem desfazer. E parece que aqui eles querem tentar fazer o errado até que um dia, quem sabe, pode dar certo. E não vai dar certo aqui. A esquerda, no passado, elegeu o presidente 4 vezes e entregou para o brasileiro os maiores escândalos de corrupção da história, a maior recessão da história do Brasil. Em 2015 e 2016, a nossa economia encolheu 8%, 3 milhões de pessoas perderam emprego formal, sem considerar os demais, e um país machucado, um país fragilizado, sem credibilidade, tiveram todas as oportunidades. O que eles entregaram para os brasileiros foi isso, e estão repetindo a dose agora. 2026. Vai concorrer à presidência? Tenho visto sua postura ao longo do tempo como passando por várias fases. Primeiro, a Deus me livre, depois, se Deus quiser, e por fim, tenho ouvido se Deus quiser e Deus me ajude. Pessoal, nesse vídeo o governador Romeu Zema vai mostrar a verdadeira face de Lula e da esquerda. Nesse vídeo ele vai mostrar como está a economia do Brasil, como está ficando e futuramente como poderá ficar se caso em 2026 o Lula volte de novo ao poder e consiga se reeleger. Mas aqui também ele vai falar sobre a sua possível candidatura. Ele vai falar também sobre os seus planos de governo para o Brasil caso ele vença as eleições e também vai falar que está aqui para contribuir com a direita e com todos aqueles que estão do lado de Bolsonaro. Vou deixar esse vídeo completo para vocês conferir e analisar, mas antes, se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like, curte, comente, compartilha e vamos lá para o conteúdo. Na sua opinião, esse desencanto com ideias de esquerda, se é que o senhor percebe também assim, é temporário ou ele veio para ficar? Ele veio para ficar. E por um motivo muito simples, Bruno. O que a esquerda faz aqui no Brasil já foi feito no resto do mundo e não funcionou. E parece que aqui eles querem tentar fazer o errado até que um dia, quem sabe, pode dar certo. E não vai dar certo aqui. Então, ficou muito claro, a esquerda, no passado, elegeu o presidente 4 vezes e entregou para o brasileiro os maiores escândalos de corrupção da história, a maior recessão da história do Brasil. Em 2015 e 2016, a nossa economia encolheu 8%, 3 milhões de pessoas perderam emprego formal, sem considerar os demais, e um país machucado, um país fragilizado, sem credibilidade, tiveram todas as oportunidades. O que eles entregaram para os brasileiros foi isso, e estão repetindo a dose agora. Os avanços que nós tivemos na gestão Temer e Bolsonaro, eles querem desfazer. Autonomia do Banco Central, critério para contratação de diretores de estatais, critério para administração dos fundos de previdência, principalmente aqueles ligados às estatais, ao setor público. Tudo isso foi avanço. Liberdade de imprensa, estão querendo desfazer. Você é um crítico da polarização que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Diz que ela cega as pessoas em certo sentido. Na sua visão, ela cega um dos lados ou os dois lados? Na minha opinião, Bruno, cega os dois lados. Você fica discutindo o sexo dos anjos em vez de olhar para o problema do brasileiro. O que o brasileiro quer é ter dinheiro para fazer o armazém com tranquilidade, pagar as contas dele com tranquilidade, comprar um carro melhor, reformar ou construir, ter a casa própria dele. O sonho da grande maioria dos brasileiros é esse. E tem gente que vai aí para o rádio, para a TV e fica discutindo o sexo dos anjos que não tem nenhum impacto real, mas que às vezes dá mídia. Então eu sou muito contrário a ficar se discutindo, a ficar se perdendo tempo com aquilo que não gera melhoria na vida das pessoas. Se você faz uma gestão voltada para o pagador de impostos, voltada para quem trabalha e não para os favoritos, para os amigos do rei, você consegue um resultado muito melhor do que aquele que, infelizmente, muitas vezes prevalece no Brasil. Eu fico, assim, abismado de ver como se distribuía favores para quem era próximo do rei, para quem muitas vezes nem precisa e se esquecia dos mais necessitados. Apesar do nosso governo não ser um governo que fica sempre com esse discurso social, nós temos feito muito mais social pelos mineiros
do que aquele que me antecedeu, que só tinha retórica social, mas nenhuma ação. Então eu percebo que o Estado no Brasil, acho que essa foi a minha grande surpresa, eu supunha, mas não conseguia realmente ver, é uma instituição criada para beneficiar um grupo restrito e não para representar toda a população. Se você tem gente competente e direciona essas pessoas no sentido correto, o resultado aparece, e em Minas tem aparecido. A propaganda deles, o discurso deles é o canto da sereia, né? Como o Brasil é um país, além de pobre, um país onde a grande maioria das pessoas não tem um nível de ensino adequado, apesar dos grandes investimentos em educação, parece que você tem mais facilidade para poder meio que manipular as pessoas. Nós vamos cobrar impostos dos ricos, por exemplo, como se isso fosse suficiente para resolver os problemas dos pobres. Nós sabemos que, além de insuficiente, vai fazer com que aqueles que investem, geram empregos aqui hoje, a grande maioria acabe indo para fora. Mas para a grande massa da população, isso às vezes ainda soa como algo plausível, algo viável, mas o brasileiro, na minha opinião, ele tem amadurecido em termos políticos. Ele hoje é muito mais cético, muito mais crítico, quando um candidato chega e faz aquela quantidade de promessas na sua campanha eleitoral, etc. E isso, na minha opinião, já sinaliza um 2026, aonde muito provavelmente nós vamos ter aí uma eleição que vai rumar para a direita. E com um fator adicional ainda, que na minha opinião vai favorecer a direita, que é o que esse governo está fazendo é plantando tempestade. Gastos absurdos. Governo federal. Sim. Governo federal, só gastando. Déficits crescentes. A gente sabe o que isso significa, mais um ano, mais 2 ou mais 3 anos. Ou inflação, ou recessão, aumento da taxa de juros, ou a conjugação de tudo isso. Então, não há milagres e eles ainda estão acreditando em milagres. Ô, Sônia, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo, tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados e eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país, Sônia. Eu estou olhando para o teu rosto, Sônia, e estou vendo o povo brasileiro. É um compromisso de honra, meu. As coisas vão acontecer nesse país. Repetindo o mesmo erro de 2013, 2014, que gerou aquela recessão absurda de 2015 e 2016. Quem você está preparando para a sua sucessão em 2026? Eu tenho uma pessoa preparadíssima, que é o meu braço direito hoje, à frente do governo de Minas, que é o meu vice-governador, o professor Matheus. O professor Matheus é uma pessoa de uma raríssima inteligência, raríssima capacidade, que tem toda a condição de fazer um governo igual ou melhor do que o meu, pela capacidade dele. Professor universitário, foi vereador pelo Partido Novo em Belo Horizonte, uma pessoa que entende, além de gestão, que é a minha área, entende algo que eu, de certa maneira, não domino tão bem, que é a parte legal do Estado, já que ele é advogado e conhece profundamente as leis, da mesma maneira que você, que vem dessa área também. O senhor faz menção a esse grupo de governadores de centro-direita. Quem é que está nesse grupo do WhatsApp aí? É o senhor, Tarcísio? Eu, Tarcísio, Ratinho, Jorginho, o Eduardo Leite está também, Caiado. Mauro Mendes, Caiado, exatamente. Então, esses governadores, nós vamos procurar trabalharmos para que venhamos em bloco apoiar um nome. Mas, como eu te falei, desafios de ego, desafios partidários vão estar dificultando esse trabalho. E você, em 2026, vai concorrer à presidência? Eu tenho visto sua postura ao longo do tempo como passando por várias fases. Primeiro, Deus me livre, depois, se Deus quiser, e por fim, tenho ouvido, se Deus quiser e Deus me ajude. Qual que é a sua posição em relação às eleições presidenciais de 2026? Bruno, eu vou participar ativamente da eleição presidencial de 2026. Não sei se como candidato,
vai depender de questões políticas, de questões partidárias, de questões de ego. Nós, governadores de centro-direita, temos tentado fazer com que o grupo fique coeso e venha apoiar aquele nome que for mais viável em 2026. Mas temos de superar esses desafios. Mas eu já deixei claro que, independente do nome, eu estarei disponível para contribuir incondicionalmente. E, ou como candidato ou como apoiador, você vai me estar vendo nessa campanha muito atuante, tanto do meu sucessor em Minas, quanto da presidência do Brasil. E como eu não tenho nenhum plano pessoal de poder, o que eu quero é que o Brasil dê certo, como eu queria que Minas desse e está dando certo, então a minha contribuição é incondicional. Eu falo, eu vou estar lá em Brasília, nem que seja para estar varrendo a sujeira que está espalhada lá, entende? Eu não tenho nenhuma pretensão pessoal. A pretensão minha é o Brasil dar certo, é o Brasil melhorar. A minha família mora aqui, os meus negócios estão aqui, então o que eu quero é que o Brasil dê certo. E nós já provamos que, de certa forma, a nossa receita funciona. Minas Gerais tem crescido, Bruno, num ritmo bem superior ao ritmo Brasil, criado mais empregos, desenvolvido mais do que a média Brasil. Você tem falado que prefere apoiar propostas e não pessoas, mas eu queria fazer um contraponto a essa ideia, talvez dizendo o seguinte, que você como comerciante experiente sabe que negócios são feitos com pessoas, né? Sim. Você vai fechar um contrato grande, você avalia a índole da pessoa com quem está contratando, né? E também, de boas intenções, o inferno está cheio, como o senhor bem sabe. Então, o senhor não quer reavaliar essa impressão, quer dizer, ou reformulá-la melhor? Eu sei que na política, numa campanha eleitoral é muito difícil. A pessoa vincula muito a imagem. Isso está claríssimo. Não adianta você ter a melhor proposta, o melhor programa de governo. Se você não tem um bom histórico, não tem resultado. Exato, não tem uma comunicação, não conversa a língua do povo. Então, o que eu tenho tentado, Bruno, é muito isso, é ter propostas boas, mas ter também esse jeito acessível, essa forma de comunicar claramente, com transparência, de não decepcionar. Eu acho que o conjunto todo é que acaba contribuindo para poder dar certo. Mas eu quero deixar claro aqui, tem algumas propostas que eu não abro mão delas, de forma alguma. Eu já falei que eu prefiro perder a eleição e dormir tranquilo do que ganhar a eleição e nunca mais dormir, entende? Porque eu sinto na obrigação de fazer o certo. Eu saí da minha zona de conforto para ser político. Se for para fazer o errado como sempre fizeram, deixa o outro fazer então, concorda? Eu vou ser mais produtivo aonde eu estou. Eu estou na política para fazer diferente. Se for para fazer igual sempre foi feito, deixava os mesmos de sempre disputarem a eleição. Eu estou aqui hoje como governador de Minas, e se for candidato em 26, para poder mudar, para poder fazer diferença. Para fazer igualzinho sempre foi, como muitos querem continuar distribuindo favor, eu deixo o outro continuar. Então contem comigo para mudar. Eu sempre tive essa ideia na minha vida, não quero ser mais um, eu quero ser alguém que faça alguma diferença. Agora eu me lembrei de uma situação quando te convidaram para ser candidato em 2018, você começou a entrar na pilha da ideia e consultou uma psicóloga. Conta essa história pra gente. Então, mudar de profissão, Bruno, nessa idade, né? Aos 53 anos de idade, é pouco comum. E não é sair de médico para nutricionista, não, né? É sair de médico para engenheiro. É uma mudança muito grande. Eu saí do setor privado para o setor público, saí de uma experiência totalmente diferente e aquilo te perturba, né? Te causa uma insegurança muito grande, te causa um questionamento muito grande e você começa a se questionar, será que eu estou tendo algum delírio? Será que eu estou tendo aqui alguma cegueira, né? Então eu fiz questão de procurar uma psicóloga, contar essa situação para ela e falar, eu quero um atestado de sanidade mental, porque eu posso estar sofrendo aqui alguma coisa, né? Quem sabe algo está me deixando aqui fora da minha normalidade. Mas ela foi muito tranquila, falou, não, você está 100%... Seu juízo. Não perdeu o juízo, não está se achando nada fora do normal, não. E você tem falado da necessidade de repactuar os juros, enfim,
para reduzi-la um pouco mais, né? No governo Bolsonaro, com quem o senhor é mais afinado, não era o caso de tentar com mais força isso, não? Isso foi tentado? Nós, governadores dos estados endividados, nos reunimos diversas vezes para tentarmos ver alguma solução, e nós tivemos, primeiro, eu falo que é tudo um processo evolutivo. Lá atrás, há 8, 7 anos atrás, o ex-governador do Rio de Janeiro, na ocasião, conseguiu aprovar no Congresso o RRF, o Regime de Recuperação Fiscal. Rio de Janeiro aderiu, depois Rio Grande do Sul aderiu, Goiás e, por último, Minas Gerais. No nosso caso, diferente dos outros, não via legislativa, via judiciário, já que nós tivemos em Minas um caso de omissão legislativa. A Assembleia, na minha primeira gestão, não quis apreciar, né, esse tema aí que ficou engavetado lá. Mas o que aconteceu? O regime de recuperação fiscal, ele foi se provando ao longo do tempo uma solução não adequada. É a mesma coisa que você, Bruno, ou eu, Romeu, hoje devermos uma prestação que não cabe no seu salário nem no meu salário. Você passa a ter uma redução de 3 vezes nessa prestação, fica viável, mas daqui a 3, 4 anos ela vai lá para cima de novo. E forma de cálculo, é isso? É mais ou menos isso. Ela volta a subir e aquilo que você não pagou, Bruno, você vai ter de pagar no futuro. O que o regime de recuperação fiscal, de certa maneira, viabilizava era você postergar a solução do problema. E chegamos à conclusão, e isso aconteceu foi o ano passado, que o problema não era o RRF, o problema era a taxa de juros. Não tem plano que resolva a dívida dos estados se você não alterar a taxa de juros por um motivo muito simples. A taxa que se cobrava era IPCA mais 4. IPCA é basicamente o crescimento da economia do Brasil, a inflação. O Brasil é um país que cresce timidamente, 1,5% ao ano. Se você cobra uma taxa de 4%, fica muito claro que depois de 10, 20, 30 anos, aquilo que absorvia 20% do seu salário ou do meu, vai passar a absorver 50%. E torna totalmente inviável a prestação. Então o Propag, que foi sabiamente proposto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já foi aprovado no Senado e agora vai ser aprovado pela Câmara Federal, está lá em regime de urgência, é o que vai realmente estar possibilitando esse pagamento. Vimos lá, fizemos várias simulações, o Propag, sim, é a solução não só para Minas, como para os outros estados endividados. Caso contrário, nós vamos ter uma inviabilidade de pagamento, que é o que já estava acontecendo. Claro que ninguém faz tanta mudança assim sem encontrar resistências fortes. Você já disse em algum programa que tem evitado sair em público, tanto porque pessoas querem tirar foto com você o tempo todo, mas também porque tem pessoas que acabam xingando você em algum lugar. Onde você encontrou mais resistência para fazer essas mudanças? Setores, pessoas? É lógico que em alguns setores, aqueles ligados, vamos dizer, à esquerda, né, onde a esquerda domina, você tem mais resistência, né? Os sindicatos que sempre jogam, né? Sindicatos de servidores? Ou de categorias, né? De categorias em geral, e muito ligado. Tipo, vamos dizer aqui, em Minas nós temos sindicatos de servidores que, aonde eu vou no estado, eles fazem lá alguma manifestação. Já estou mais do que acostumado, faz parte da vida política, democrática, e até fica aqui um aviso para eles. Quanto mais eles fazem isso, mais eu sou uma pessoa teimosa, mais ânimo eu tenho, sabe? Melhor eu acho, porque eu estou lutando por aquilo que é certo. Quando o servidor público não recebia o salário em dia, Bruno, não tinha o plano de saúde em dia para poder usar, eles ficaram quietinhos, esses sindicalistas, esses manifestantes. Eu pergunto, será que eles estão com interesse político ou por interesse de representar a categoria? Agora, a grande massa dos servidores reconhece o nosso trabalho. É uma minoria barulhenta, muitas vezes sindicalistas, que pagam para alguém viajar, para alguém lanchar, para ir lá perturbar algum lugar que eu estou indo. Mas encaro isso com a maior naturalidade e isso só me deixa mais aguerrido para continuar a luta ainda. Zema, um tema que parece pouco explorado no seu discurso público, pelo menos eu vejo pouco, é a educação.
Como é que é a sua visão sobre esse tema, Estado e educação? O que você tem feito em Minas Gerais nesse assunto? Muito. Primeiro, o Estado, Bruno, nunca tinha cumprido o mínimo constitucional de educação, 25%. Nunca. E nada aconteceu com aqueles que não cumpriram. Não sei por quê. Desde que nós assumimos, nós já reformamos 2.300 escolas, prédios escolares, intervenções grandes. Nós tínhamos banheiros, cozinhas totalmente inadequados, totalmente precários. Colocamos mobiliário novo, aonde o mobiliário era antigo, metade do mobiliário foi trocado, trocamos todos os computadores, tanto de alunos quanto de professores. Nós estamos falando de computadores de 10, 15 anos atrás, que já estavam totalmente inúteis. E, além disso, criamos o maior programa de formação profissionalizante do Brasil, que é o Trilhas de Futuro. Nós já formamos cursos com 2 anos de duração em escola particular, não é escola pública, que nós pagamos a bolsa, com auxílio alimentação, com auxílio transporte, nós já formamos 40 mil alunos. E, nesse momento, nós temos 130 mil cursando. E esses cursos, Bruno, o interessante é que eles são feitos sob medida para cada cidade do estado de Minas. Se é uma cidade que tem atividade de agricultura, você vai ter ali curso de técnico de manutenção de máquina agrícola, curso de técnico em irrigação. Se você tem uma cidade que é histórica, você vai ter ali curso de técnico em restauração de patrimônio histórico. E assim por diante. Então, são cursos sob medida para atender aquela demanda e que tem hoje feito uma diferença gritante no Estado, que é um dos problemas que o Brasil todo tem, que é falta de mão de obra qualificada. Hoje a educação em Minas está avançando, as pessoas estão conseguindo empregos muito melhores do que antes, e o melhor do Trilhas de Futuro é que ele é dinâmico. Se amanhã o setor de agricultura ficou bem atendido, com técnico de manutenção de máquina agrícola, etc., e você passa a ter necessidade de pessoas na área da saúde, é só você falar, ou escola privada, eu quero que o curso aqui agora seja de enfermagem, de técnico em radiologia e não mais voltado para a agricultura. Quando você assumiu o governo, Minas estava em 21º lugar no ranking de transparência e parece que hoje está nos primeiros lugares. Que ranking é esse? Se é que o senhor sabe dessa informação, acho que eu ouvi de você mesmo. E como é que você fez para chegar nesse ponto? É isso mesmo. A Controladoria Geral da União, a CGU, publica periodicamente um ranking da transparência dos estados. 21º? Era 21º em 26 estados. Então demonstra que tudo que era feito em Minas era para ficar escondido. Só citar aqui um exemplo. Se você quiser saber quais voos eu fiz em aviões do estado, você entra agora, você vai ver todos que eu fiz o mês passado. Todo mês é atualizado. Antes, essa atualização era feita só no governo seguinte. Ficava 4 anos, 5 anos para poder saber. Se você está fazendo certo, por que você teme esconder? Eu vi recentemente aí o governo federal pedindo sigilo de 100 anos para algumas questões. Na minha opinião, você deve pedir sigilo, questões de segurança somente. Segurança nacional, que envolve algo dessa natureza. Mas fora esse ponto dos voos, o que mais que mudou? Tudo. Nós temos hoje uma controladoria com autonomia e não uma controladoria feita para perseguir ou beneficiar, como o que acontecia no passado. Quando eu assumi, tinha vários processos disciplinar engavetados, porque era de alguém amigo do rei. Eu falei, se tem processo disciplinado é para ser apurado. Então foi apurado. E tinha processos disciplinares indevidos que era para perseguir alguém que estava causando problema ao rei. Esses andavam. Esses andavam. Eu falei, nós vamos tratar todos igualmente. Existe aqui uma lei, nós vamos seguir a lei. Eu não estou aqui para perseguir ninguém, nem para privilegiar ninguém. Eu estou aqui para fazer o correto, o que a lei manda. Tanto é que no meu primeiro ano de governo, se você pegar, você vai ver que tem um gráfico e foi lá em cima a quantidade de demissões por processos disciplinares lá no ano de 19, devido à quantidade de processos que ficaram engavetados, retidos,
por alguém que não tinha interesse em apurar fatos, às vezes, gravíssimos lá, Bruno. Então, acho que a grande diferença foi por aí. O meu controlador-geral, Rodrigo Fontinelli, é um dos mais respeitados do Brasil, veio do governo federal, e eu falei para ele, ô Fontinelli, está aqui a chave, você é o responsável e interferência zero de ninguém. Você está aqui para fazer o certo, não para ficar aqui fazendo o que é conveniente para uns, porque é parente, porque é amigo, porque é conhecido, e faça o que é correto. Então, uma postura tão simples e muitas vezes tão difícil de ser colocada em prática no mundo político do Brasil. Vamos falar sobre privatizações. Você é um entusiasta desse assunto, mas encontra também resistências. Vou falar de dois casos, Codemig e Cemig. O caso Codemig, enfim, nenhum dos casos se concluiu. Faz um panorama para a gente desses dois desafios. Eu sei que você tentou privatizar a Cemig, agora está em fase de... Qual que é a expressão que se está usando agora? Para transformá-la em corporação. A Codemig, quer dizer, a Cemig já se fala em federalizar, não é isso? Sim. Como é que está esse panorama e os desafios nesses dois assuntos aí? Perfeito. Bruno, primeiro tem de ficar aqui muito claro que nós avançamos em muitas privatizações, aquelas que não dependiam de anuência legislativa. Esse é o entrave, então, sempre. A Cemig vendeu diversas subsidiárias. Eu posso citar aqui as maiores Light, no Rio de Janeiro, Renova, um parque eólico gigante no sul da Bahia, e Santo Antônio lá no norte. Falta Belo Monte ainda. Vendeu as ações que ela tinha. Vendeu as participações, as ações que ela tinha. A venda dessas ações já fez com que a Cemig evitasse o desembolso de mais de 13 bilhões de reais. Ela não tinha lucro nessas participações, não? Não, aliás, ela só acumulou prejuízo. Vale lembrar que a Cemig, no passado, Bruno, ela foi utilizada como ferramenta para fazer politicagem. Por que que uma empresa mineira, Companhia Energética de Minas Gerais, vai deixar o Estado sucateado, como ficou, em termos de transmissão, geração e distribuição, e vai investir no Rio de Janeiro, vai investir na Bahia, vai investir lá em Roraima e no Pará? Eu te pergunto, por que ela investiu? Eu acho que ela tinha um programa de político e não um programa de desenvolvimento. Só que ela não é Companhia Política de Minas Gerais, ela é Companhia Energética de Minas Gerais. Eu acho que fizeram uma confusão aí no passado. E isso acarretou para a empresa um prejuízo superior a 14 bilhões de reais, essas participações. Tá, e essa corporização da Cemig atende à sua expectativa? Atende. Ou é um meio termo? Atende muito bem, Bruno, pelo seguinte... hoje o Estado tem 17% das ações da Cemig e detém o controle com 17%. Quando a empresa se transformar numa corporation, o Estado vai deixar de ter o controle com 17% e vai ganhar duas vezes. Primeiro, porque a governança vai melhorar. Um governante mal intencionado, que foi a grande maioria que nós tivemos antes, que usou a empresa como essa ferramenta da politicagem, isso não vai existir mais. E se hoje 17% vale 6 bilhões, na hora que ela se transformar em corporation, vai valer 20, 30, 40% a mais. Então o patrimônio público ainda vai aumentar. E o que nós queremos é que a empresa continue sendo o que ela sempre foi lá na sua origem, uma empresa que facilite o desenvolvimento do Estado. Mas de 15, 20 anos para cá, ela foi totalmente manipulada. Tá aí, pessoal, mais um vídeo eu trouxe para vocês do Romeu Zema. Eu estava olhando os comentários do pessoal que comenta aqui, assiste o vídeo, comenta. Muitas pessoas são favoráveis à candidatura de Romeu Zema para o cargo de presidente da República. Muitos estão torcendo para que ele se candidate e ele vence e ele ganhe. Mas muitas pessoas também lá do estado de Minas Gerais não querem que Romeu Zema nem concorra e nem ganhe. É aquela coisa, não dá para agradar a todos, né? Não dá para agradar nem a gregos nem a troianos. Essa é que é a verdade. Romeu Zema no seu estado, ele tem um favoritismo muito grande da maioria das pessoas, mas também muitas pessoas de dentro do seu estado não concordam com o governo que ele está desempenhando.
Eu estava olhando alguns comentários, muitas pessoas reclamam do pedágio que ele cobra, outros estão reclamando do congelamento dos salários, mas é como ele disse nesse vídeo, é melhor ele manter o salário sem aumento, desde que todo mês o funcionário esteja recebendo, do que ele prometer e aumentar 20%, 30% no salário dos funcionários e começar a atrasar salário, não pagar, porque foi isso mesmo que acontecia nos governos passados. Então aqui ele deixou muito claro com relação a isso. É aquela coisa, né? Não dá para agradar todo mundo, essa que é a verdade. Mas uma coisa que me chama a atenção na pessoa dele é a honestidade e a transparência. E isso, muitos não querem olhar para isso. Essa que é a verdade. Muitos querem um governo que agrade, que dê cargo, um governo que, sabe... Mas nós já vimos o que deu, né? Esse governo aí da companheirada, de vem todo mundo, nós vamos dar auxílio, um monte de coisa, já sabe onde vai dar, né? O governo Lula, ele repete a mesma dose e nós estamos enxergando a crise que está o Brasil. Para muitos está tudo bem, né? Mas nós sabemos a real situação que o Brasil se encontra. Não está nada bem, essa que é a verdade. O Brasil não está crescendo nem avançando. Infelizmente, a grande mídia tenta passar para a população de que está tudo bem. Muitos tentam passar para as pessoas que está ocorrendo tudo às mil maravilhas, que o Brasil está crescendo. Mas a grande verdade é que isso não é verdade. E o Nicolas Ferreira deixou isso muito claro na gravação daquele vídeo em que o governo federal ele queria, através da Receita Federal, monitorar as pessoas que gastavam acima de 5 mil. O Nicolas Ferreira simplesmente fez um videozinho simples e desmascarou a narrativa do governo federal. Porque, na verdade, lá futuramente, acredito eu, que eles iriam cobrar taxa no Pix, sim. Esse monitoramento da Receita Federal não ia ser uma questão de, eita, vamos ajudar o povo, vamos ficar só de olho para não haver fraude. Não, nada disso. Lá na frente, a visão era, vamos cobrar taxa no Pix. Então, o governo voltou atrás. Viram que isso deu muito errado. A credibilidade no governo está caindo cada dia mais. Pesquisas mostram aí que o governo federal vem cada dia mais caindo, agora no Nordeste, com as mulheres e com as pessoas mais pobres. Então o governo está em total desespero. Não sabemos se o Lula vai concorrer à sua reeleição ou se ele vai colocar o poste Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, para concorrer no seu lugar. Não sabemos qual vai ser o futuro do país. O futuro está nas mãos de Deus, é claro. Mas com relação a candidatos, na minha opinião, o Romeu Zema era a pessoa principal. Na minha opinião, o Bolsonaro vai estar inelegível, com certeza. Alguns estão dizendo, não, mas ele vai tentar reverter. Não vai conseguir. Não é que eu esteja torcendo contra ele, não. Não estou torcendo contra o Bolsonaro. Mas a questão é que o STF não vai entregar de mão beijada a elegibilidade dele. Então, isso já é um fato. Ele vai ficar inelegível, com certeza. Ele não vai disputar a presidência da República. E, na minha opinião, a pessoa que ele deveria apoiar era o Romeu Zema. Mas, provavelmente, talvez ele vá lançar a candidatura da Michelle Bolsonaro. Porque essa entrevista ele deu lá na CNN e ele citou alguns nomes. Ele disse, o Romeu Zema é um bom nome, mas é conhecido só no seu estado. O Caiado é conhecido só no seu estado. Aí ele cita o nome, vê só. Tem até um certo interesse do Bolsonaro. Aí ele cita o nome de Eduardo Bolsonaro. Aí diz, não, esse é um ótimo nome. Tem uma boa relação, não sei o quê. Aí diz Flávio Bolsonaro. Aí diz, não, mas o Flávio Bolsonaro também é uma pessoa muito bem preparada. Aí também ele cita a esposa dele. Ou seja, essas três pessoas. É claro que é tudo família. É lógico. Se é que ele tem que apoiar, é lógico. Na visão dele, né? Ele vai apoiar, e de preferência, alguém da família. Mas, esquecendo essa questão de família, ele deveria olhar para um candidato sério, honesto e que tem serviço mostrado. E, na minha opinião, o Romeu Zema era a principal pessoa que ele deveria apoiar, já que o Tarcísio de São Paulo vai buscar sua reeleição no governo. O Caiado, na minha opinião, pode ser até um bom governador no seu estado, como mostra lá os índices, mas ele não tem uma popularidade. Acredito que o Romeu Zema tenha mais popularidade, seja mais conhecido no Brasil do que o Ronaldo Caiado. Então aqui fica a minha opinião. Embora o Romeu Zema possa ter errado e algumas pessoas não se agradem do seu governo, mas com certeza ele tem acertado mais do que errado. A prova é que ele ganhou no primeiro turno, nessa última eleição para o governo do seu estado. Então, essa é a minha opinião. O Romeu Zema é a ótima pessoa, é uma boa pessoa para concorrer ao cargo de presidente da República. Você vê pela humildade que ele tem, né? Ele diz que não tem esse interesse, desejo pelo poder. Ele quer contribuir. Seja contribuindo, seja como candidato, ou como vice, ou como apoiador. É isso que ele quer. Então, é dessas pessoas que o Brasil precisa, e eu acredito que o Brasil avançaria muito se uma pessoa dessa fosse para presidência da República, né? Então, essa é a minha opinião. Queria deixar esse vídeo aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever, curte, comente e compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.